Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humana, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos de volta, Leandrinho? É isso aí, Renan. Vambora, vambora. Boa noite pra quem chegou agora. Boa noite pra quem já tava aí. Se você chegou agora, aleatório, não sabe nem quem eu sou, eu me chamo Leandro, sou professor de Geografia e essa é a nossa segunda aula de revisão da noite. Fica tranquilo, fica tranquila, tem mais aula de revisão depois, mais 2 aulinhas para vocês. E aí estão me perguntando aí, a Isabelle, por que me chamam de arroz? Resumidamente, porque um dia eu estava com sono, dormi durante a aula e falei uma palavra aleatória. Por acaso, a palavra era arroz. E aí, isso virou um meme eterno que volta e meia a gente rememora. Tá bom? Bora lá! Vamos falar de geografia física, vamos revisar um pouquinho sobre solo, sobre clima, sobre vegetação e sobre hidrografia. Boa noite para o Júlio César, boa noite para a Bruna, para Ana Beatriz e para todo mundo que está aí no chat e na plataforma também. Embora o nome seja sugestivo, o termo desertificação não retrata de forma específica os eventos dinâmicos dos desertos da superfície da Terra. Fragmentozinho de texto do livro Decifrando a Terra, um livro que me trouxe muitos pesadelos durante a faculdade. Tive que ler esse livro todo aí, um calhamaço que fala sobre geologia e natureza. No fim das contas, deu tudo certo. Mas, por algum tempo, foi complicado aprender o que estava ali se demonstrando para mim como uma novidade, um conhecimento que eu nunca tinha visto na vida. Para quem não sabe, geografia é um curso em que a gente estuda de tudo um pouco, sobre a natureza, sobre sociedade, economia, e geologia é uma das disciplinas, que em geral a gente faz logo no primeiro período. Então cheguei eu lá, novinho, né? Faculdade, pá, logo de cara, geologia. Mas o quê? Cálculo 1, só pancada. Mas deu certo, sobrevivi, muito bem, obrigado. Estou aqui agora para falar de desertificação. Gabarito, falem para mim. A Isabelle Paiva disse que a letra D é a resposta. Só ela respondeu. Será que é isso? Letra A. Vamos entender? Deixa eu ver aqui. Desertificação é um processo que em geral é agravado pela ação humana e que acontece em áreas tropicais. Como assim? Tá aqui o nosso globo terrestre, zona tropical, e dentro da zona tropical, em lugares onde eu tenha climas pouco úmidos,
Quando você tá bem, seu dia flui. Para dores no corpo, Flanax tem alívio rápido e ação prolongada. Flanax, a vida segue, a dor não. Eu fizer desmatamento. Ou se eu fizer uma queimada. Ou se eu fizer monocultura. Ou pecuária extensiva. Essas são as 4 principais atividades antrópicas, ações humanas, ações antrópicas, que podem acelerar o processo de desertificação. Ok? Quais são os 2 lugares do mundo mais famosos nas provas por sofrerem desertificação? Um deles é o sertão do Nordeste e o outro fica fora do Brasil, na África, na região do Sahel, que é uma zona de transição onde a gente tem práticas de monocultura, agricultura de plantation, desmatamento, o que colabora para esse empobrecimento do solo. Agora, uma observação. Desertificação é em áreas tropicais semiáridas. E uma arenização acontece aonde? Dentro da zona temperada, onde eu tenho a maior umidade. Exemplo no Brasil de arenização, região sul. Olha aqui. Nosso Brasilzão bolado. Desenhei isso para quê? Para te mostrar que se o papo é desertificação, é aqui. Se o assunto é arenização, a resposta vai estar ligada à região sul do Brasil. Tá bom? Bora lá. Então, gabarito letra A, por quê? A desertificação tem a ver com o uso inadequado de recursos naturais em ecossistemas naturalmente frágeis, como é o caso das áreas de clima tropical semiárido. Tudo bem? A Maju pediu para eu explicar de novo, que ela não entendeu direito. A Isabelle perguntou o que é arenização. Acho que eu estou explicando meio zoado, né? Muita gente não está entendendo. Deixa eu apagar isso aqui. Para quem quiser dar o print, pode dar o print. Lembrando que assim, gente, algumas coisas eu falo rápido porque é uma revisão, né? E aí a ideia é falar de vários temas diferentes. Vou manter isso aqui e vou reexplicar algumas coisas. O que é desertificação? É o empobrecimento de um solo. É a perda da capacidade produtiva de um solo. Onde, em áreas de clima tropical semiárido, como por exemplo, no sertão do Nordeste ou no Sahel africano. E por quê? Porque o lugar que já é naturalmente pouco chuvoso, naturalmente vulnerável, se torna ainda mais problemático, ainda mais improdutivo, caso nós tenhamos alguma ação antrópica como alguma dessas. Entenderam? Então, as ações antrópicas, como, por exemplo, o desmatamento, as queimadas, a monocultura e a pecuária extensiva, levam à degradação de um solo. E quando essas ações antrópicas, atenção, quando essas ações antrópicas degradam um solo que perde capacidade produtiva, ocorrem numa área semiárida, tropical, eu chamo isso de desertificação. Quando isso aqui acontece numa área temperada, como aqui, ó, no sul do Brasil, eu chamo por um outro nome. Eu chamo de arenização. Tudo bem? Creio que agora ficou mais claro para vocês. Já deram um print, né? Vamos lá?
Questão 2. Considere os fatos ocorridos em agosto de 2022. O Paquistão está experimentando um sério problema ambiental há muito tempo. Valeu, ajude, nada. Valeu, Gabi. E a Júlia Magalhães falou, professor, a aula de pedra não entra nessa revisão? Como assim pedra? Respeita as pedras. Pô, qual é, Júlia? Rochas. Tô brincando, tá? Pode chamar como você quiser. Tem um pessoal que reclama. Aquela aula meio esotérica, né? Pedras preciosas, né? O quartzo, a função da ametista na nossa vida. Como é que você pode melhorar os chakras e tal? Bom demais. Então, eu não ligo não, tá? Eu não tô nem aí. Não sou geólogo, sou geógrafo. Eu chamo de pedra. Vocês podem chamar de pedra. Mas o nome técnico é rocha, tá bom? Porque a rocha é um agregado de minerais. Você vai ter lá as pedrinhas, tudo, formada pelo quê? Por um pouquinho de quartzo, um pouquinho de feldspato, um pouquinho de mica, um cadinho de cada coisa, forma ali uma pedrinha que pode ser chamada de rocha magmática, rocha metamórfica, rocha sedimentar, tudo bem? E aí, então, Júlia, nessa aula, eu não coloquei questões sobre rochas, porque a gente selecionou aqui conteúdos relacionados à aula 21 até a aula 30. E aí a geologia foi dada anteriormente. Então geologia e relevo já foram revisados numa outra aula. Aí hoje a gente está revisando solos, revisando clima, vegetação e hidrografia. Beleza? Então, infelizmente, hoje não falaremos das predas, dos predegulhos, das britas, das pedrinhas. Vamos ficar tudo predrado aqui, né? Vambora. O Paquistão está experimentando um sério problema ambiental há muito tempo. Os satélites detectaram aproximadamente 86 mil quilômetros quadrados de áreas inundadas cumulativas no Paquistão. 10% da área total do país. 2/3 das áreas inundadas são terras agrícolas. Olha que tragédia. 33 milhões de pessoas expostas a essas inundações, que também acontecem na Índia, matando várias pessoas. E aí a pergunta é, sobre o que esses fatos se relacionam? A que eles se referem? E antes de falar qual é a resposta, eu vou mostrar ali no quadro para vocês qual é a dinâmica que explica essa situação. Bora! Ó, o pessoal lançou as pedras pome. Ó, quem quer tirar print não tirou? Última chance, hein? Vou contar aqui até 3 para vocês não me tacarem pedra depois. Não me baterem alegando que não printaram. Foi? Foi, né? Então, vamos apagar isso aqui. E agora vamos lá para mais um mapa mundi zoado. África, Europa, Oriente Médio, Índia e por aí vai. Oceano Índico, continente asiático, o maior continente do mundo, em que a mudança de pressão atmosférica entre o verão e o inverno acontece de maneira mais intensa. Acompanhe o raciocínio comigo. Quando tá frio, o ar fica frio. E o ar frio desce. Numa área continental, esfria mais rápido do que numa área oceânica, por causa do calor específico. Quem te fala sobre isso é o Arthur, mas tô aqui me apropriando um pouquinho desse conteúdo da física. Em virtude do calor específico da água, é mais difícil mudar a temperatura dela do que da Terra. Então, é inverno, o continente fica mais frio. E se o continente fica mais frio do que a água, o ar que está sobre o continente se esfria, desce. E esse local se torna uma área de alta pressão atmosférica. Isso quer dizer que durante o inverno, o ar vai soprar, o vento vai soprar do continente para o mar. Dá nada.
Qual o problema então? O problema acontece no verão. No verão, faz calor. E quem se esquenta primeiro? O continente. Mais do que a água. Se o continente se esquenta mais, o ar que está sobre ele sobe e vai embora. Então o continente se torna uma área de baixa pressão durante o verão. Resultado, o vento começa a soprar do mar para o continente. Esses ventos vão carregar a umidade do Oceano Índico e vão levar muita chuva para a Índia, para Bangladesh, para Mianmar, para o Paquistão, provocando as inundações que você viu ali. Ou seja, essas são as monções de verão. Um mecanismo de ventos que acontece influenciado pela dinâmica de pressão atmosférica, que muda entre uma época do ano e outra. As monções de verão são chuvas fortes que vão do mar para o continente. As monções de inverno são ventos secos que sopram para o mar. O que é que vão te cobrar na prova? Monções de verão. Porque é o que causa tragédias, que é o que gera enchentes, que é o que provoca inundações. Então isso aqui tem a ver com o aquecimento diferencial da superfície, do continente e do mar, da água e da terra, o que provoca variação de pressão atmosférica, que vai influenciar na dinâmica dos ventos. Ok? Bora lá? O Felipe, ó, ela não consegue passar do Himalaia? Passa como? Pô, quase 9.000 metros de altitude? Passa nada. Ok? Então os fatos divulgados estão relacionados a quê? Fenômeno das monções de verão. Circulação atmosférica que ocorre pela diferença de pressão atmosférica entre o Oceano Índico e o continente. Vamos lembrar de algumas outras coisinhas? Ventos alísios, ciclones. Vocês lembram? Vem cá. Estão zoando o dadaísmo aqui, né? O que são os ventos alísios? Por onde passa a linha do Equador aqui? Ah, uma coisinha. Mais cedo hoje, estava dando aula, e aí a menina perguntou, professor, a linha do Equador não passa pelo Egito? Eu falei, não. Aí ela, poxa, mas eu lembro que no meu jogo de War passava. E aí eu fui olhar o mapa. Gente, não é verdade? Não é que tenha desenhado uma linha do Equador, mas no tabuleiro de War, pelo menos o que eu olhei, a metade do mapa, a metade do tabuleiro, passa por aqui, ó. E aí isso criou nela uma impressão de que a linha do Equador passava por essa área. Aconteceu isso com vocês também? Se aconteceu, cuidado, tá? Porque a linha do Equador passa por aqui, ó, pela parte central da África. Então, essa é uma área que é, sim, atingida pelos ventos alísios. Ventos alísios que sopram para a linha do Equador, tá bom? E ciclone, o que que é? É aquele turbilhão de ar que se forma no oceano quando as águas são quentes. A água está muito quente, passou de 27 graus Celsius, o ar sobe, cria uma zona de baixa pressão, outros fluxos chegam. Aí se forma aquele turbilhão que eu vou chamar de ciclone. Beleza? Bora. Toda hora eu esqueço ali. Meu passador. Questão 3. O clima mais ameno encontrado na costa atlântica da Europa, especialmente na Irlanda, Grã-Bretanha e no sul da Escandinávia, está relacionado a quê? Vamos lá. Falou de clima, falou de longitude, já ignora. Longitude não tem nada a ver com clima. Isso aqui vai ter a ver com fuso horário. Outra parada. Latitude, sim, tem a ver com o clima. Mas aqui, ó,
Nada. Nada com nada. Por quê? Porque a latitude é a distância de um ponto qualquer em relação à linha do Equador, e aí, de fato, ela vai influenciar na luminosidade do Sol, na temperatura, na umidade, na amplitude térmica. Longitude, não. E albedo? Você lembra o que é? Correntes marítimas. Você lembra como é que influenciam? Chega aqui. Latitude no Equador, 0. Latitude baixa. Características, calor e muita chuva. Amplitude térmica baixa. Temperatura alta. Umidade alta. É assim que a latitude influencia. A latitude é um fator climático importante. A altitude também. Como? A altitude é a altura de um lugar em relação ao nível do mar. Quanto mais alto é o lugar, mais frio. Essa é a relação. O que mais que vai influenciar na temperatura, no clima? Um monte de coisas. Como, por exemplo, o albedo. O que é o albedo? Taxa de reflexão da luz solar. Quanto mais escuro é o material, mais eu tenho dificuldade para poder refletir a luz do sol. Então, se eu estou na rua com uma camisa branca, reflexão total, albedo alto. Se eu estou na rua com uma camisa escura, pouco reflete. Então, albedo baixo, pouca reflexão, preto. Albedo alto, grande reflexão, branco. Cuidado para não confundir isso, tá? Albedo baixo, preto. Albedo alto, branco. E aí isso vai influenciar na temperatura. Lugares mais escuros, cinzentos, cidades, vão ter temperaturas mais altas. Por quê? Porque tem materiais com albedo baixo. Ok? Aqui, ó. Vambora. A pergunta é, o que é que influencia na existência de uma temperatura mais amena ali no litoral da Irlanda? Não pode ser letra A, que não tem nada com nada. Letra C? A Inglaterra está perto da linha do Equador? Claro que não. Talvez no mapa doido lá do War, né? Mas no mapa correto, não. Studies Ana pediu para eu explicar de novo como ocorrem os ciclones e os ventos alísios. Então, é porque essa é uma explicação complexa. Eu simplifiquei ali, né? Pode ser que por isso você não tenha entendido. Deixa eu falar de novo ali. Os ventos alísios são ventos que sopram, não expliquei como, só expliquei o que é. São ventos que sopram em direção ao Equador, ok? São ventos úmidos, porque eles passam em cima dos oceanos e aí levam umidade pro Equador. Os ventos alísios fazem isso aqui, ó. Chegam ao Equador e provocam muita chuva. Então, o que é que você tem que guardar? Que os ventos alísios se encontram no Equador e provocam muita chuva. Quando eles se encontram nessa área, nessa zona, ao se encontrarem, eles estão convergindo entre os trópicos, numa área intertropical. É a ZCIT, Zona de Convergência Intertropical. Encontro dos ventos alísios. Chuva na região do Equador. E os ciclones são ventos turbilionares que se formam sobre os oceanos. Como? Quando a temperatura do mar está acima de 27 graus Celsius. Em lugares onde as águas são quentes, acontece muita evaporação. Isso torna aquele local uma área de baixa pressão. E aí, com isso, aquela área de baixa pressão passa a atrair fluxos de ar. Lembrem-se sempre, as áreas de baixa pressão atraem os fluxos de ar.
Áreas de baixa pressão, deixa eu manter a cor para você não confundir, são zonas ciclonais. O vento vai se deslocar para elas. Saindo de onde? Das áreas anticiclonais de alta pressão, onde eu tenho ar em excesso. O Equador é uma área ciclonal, de baixa pressão. Por isso ele atrai ventos. Que vento? O vento alísio. Vamos lá. Corrente marítima quente do Golfo. Como assim? O que é uma corrente marítima? Corrente marítima é um fluxo d'água que corre pelo mar com uma temperatura própria, com uma direção própria. O que leva à existência de correntes marítimas? Movimento de rotação da Terra. Diferença de salinidade entre áreas distintas do oceano. E os próprios ventos também influenciam nessas correntes marítimas. Correntes marítimas quentes são formadas na zona tropical e esquentam a água do mar. Correntes frias vêm dos polos e esfriam a água do mar. Tudo bem? Uma corrente marítima quente, como a do Golfo, quando passa ali pela Inglaterra, dá uma esquentadinha na água. Esquentando a água, ela impede que a Inglaterra fique tão fria quanto seria se essa água quente não passasse por ali. Ok? Bora, próxima, questão 4. O Everest é o pico mais alto do planeta, localizado na Cordilheira do Himalaia, está ali entre a China e o Nepal. Tem 5 estações meteorológicas lá, a mais alta está a mais de 8.000 metros acima do nível do mar. E esse projeto, para poder instalar essa estação ali, envolveu um geógrafo e climatologista que treinou por meses uma galera para poder instalar essa estação meteorológica. Imagina a desgraça que deve ter sido para levar uma estação meteorológica cheia de tralha, aparelho, para operar a mais de 8.000 metros acima do nível do mar. Irmão, é muito difícil. E por quê? Porque é um lugar de elevada altitude. E lugares de elevada altitude possuem qual característica? Bora lá para outro quadro. Deixa eu apagar essa zona aqui. Pera lá, se alguém quiser tirar print disso aqui, acho que ninguém quer, não precisa não, né? Já foi. Não vou dar um tempinho aí. 1, 2, 3. Foi, né? Cadê o Himalaia? Acabou as monções. Monções que batem no Himalaia. Ó, o Himalaiazão aqui, ó. As monções batem nesse lugar aqui e não passam para outro lado, não. Claro. Como é que esse... Para você poder ser sua melhor versão, Redoxon reforça o sistema imune, prevenindo contra gripes e resfriados. Porque quando você se sente bem, você faz o bem. Nesse lugar aqui, vamos trazê-lo para cá. Himalaia. Vem para cá, Himalaia. Que é uma cadeia montanhosa tão alta que quase não tem ar para respirar. Porque moléculas de ar têm peso. São atraídas pela gravidade para baixo. A Terra, que não é plana, tem uma força chamada gravidade, né? Que loucura. E aí a gravidade puxa as moléculas de ar para baixo. Então, quando tu tá aqui, ó, no nível do mar, tu respira e o ar vem. Quer dizer, se tu for que nem eu, que tiver desvio de septo, tiver uma carne no nariz, rinite e um monte de tralha, no nível do mar tu não respira direito também não. Imagina eu, todo lascado aqui, tendo que respirar em lugares altos, como por exemplo na Bolívia. Oh, quase morri. Mas enfim, pessoas normais conseguem respirar melhor aqui
ao nível do mar porque eu tenho mais moléculas de ar. Agora, lá em cima, cadê o ar? Escasso. Então, se eu tenho mais ar aqui embaixo, é porque a pressão atmosférica é maior. Lá em cima, tem menos ar. Então, a pressão atmosférica é menor. Tem menos moléculas de ar, tem menos ar para o sol esquentar. Então, o lugar vai ser frio. Portanto, lugares altos têm pouca pressão e são frios. Lugares baixos têm mais pressão e são mais quentes. Bora! O que vocês marcaram aí? Letra C, né? É difícil botar uma estação meteorológica nesse lugar tão alto porque faz muito frio e eu tenho ar rarefeito, temos pouco oxigênio. Bora! Questão 5. Jogo rápido, hein? A média da amplitude térmica em Cuiabá durante junho é de 15 graus. Em Salvador, 4,8 graus. Nossa, que temperatura baixa, né? Como tá fazendo frio em Cuiabá, 15 graus? Como tá fazendo frio em Salvador? 4 graus? Não me lembro. Moro em Salvador, não me lembro de ter visto a temperatura bater 4 graus algum dia. Porque não é disso que a questão está falando. Ela não está falando de temperatura. Está falando de quê, gente? Amplitude térmica. Cuidado. A amplitude térmica é a variação de temperatura entre o dia e a noite, entre as estações do ano. O que é que influencia na amplitude térmica? Muita coisa. Mas tem 2 motivos principais. Bora lá. Se liga aqui, ó. Ó o Brasilzão. Esse tá diferenciado, hein? Esse tá meio Tarsila do Amaral. Mudei o estilo aqui, ó, da arte para vocês. Linha do Equador, 0. Imagine 2 exemplos. Local A, local B. Pergunta, qual será mais quente? Local A. Qual terá maior amplitude térmica? Local B. Por quê? Por causa da latitude. Áreas de latitude baixa são mais quentes. Áreas de latitude maior são mais frias. Mas áreas de latitude baixa têm menor amplitude térmica. Está sempre quente. Áreas de latitude maior têm maior amplitude térmica. Verão quente e inverno frio. Porém, a latitude não é o único motivo para essa variação de temperatura. Vamos pensar num outro exemplo. Local C, local D. Qual dos 2 locais terá maior amplitude térmica? O local D. A latitude deles é quase a mesma. A diferença é que um está longe, outro está perto do mar. Lugares perto do mar têm menor variação de temperatura. Rio de Janeiro, Santos, Salvador, Recife. Lugares longe do mar, Brasília, Goiânia, Corumbá, possuem maior variação de temperatura. Dito isso, gabarito letra E, maritimidade e continentalidade. Questão capciosa porque você já vai na maldade, pô, letra B, né? Latitude, claro. Na maior parte dos casos vai ser a resposta. Não nesse caso, porque a latitude de Salvador e de Cuiabá não é assim tão diferente. O que influencia nesse caso é que Salvador está no litoral
e Cuiabá não tá. Beleza? Bora! A Maju perguntou qual a diferença entre fatores e elementos climáticos. Elementos climáticos, temperatura, umidade, pressão atmosférica, ventos. Fatores, latitude, altitude, albedo, massas de ar. Os fatores climáticos causam as diferenças. É a diferença de latitude que faz um lugar ser frio e outro quente. É a diferença de altitude que faz um lugar ser frio e outro quente. Os elementos climáticos me permitem monitorar, medir, perceber as diferenças. É vendo a temperatura que eu sei a diferença de um lugar para o outro. É vendo se chove mais ou menos, vendo se venta mais ou menos. Tá bom? Isabelle, não falamos de El Niño e de Laninha ainda na nossa matéria, tá? Isso vai ser das 2 últimas aulas. Mas adiantando já para você, El Niño e Laninha tem a ver com mudança de temperatura no Oceano Pacífico, que tem a ver com ventos alísios. Aí eu vou te explicar melhor isso na aula em que falarmos sobre fenômenos climáticos, tá bom? Próxima. Desmatamento na Amazônia até 2012. Repara, olha aqui, ó, várias áreas desmatadas. A Amazônia é o maior dos biomas do Brasil. Não é integralmente brasileira? Não, não é. Mas a maior parte dela está no Brasil. E a área mais devastada, pega aqui, ó, trechos do Acre, Rondônia, Mato Grosso, Pará, Maranhão. Por quê? Porque é o local por onde está avançando a fronteira agropecuária brasileira. É o avanço da agricultura de soja e principalmente da pecuária extensiva. Portanto, o processo socioespacial correlacionado com a degradação da floresta, o problema ambiental cartografado, é a expansão da fronteira agrícola. Esse avanço da agropecuária e do agronegócio tem provocado a destruição da Amazônia, especialmente nessa área sul e leste. Beleza? Próxima. Questão 7. Que fala de um domínio morfoclimático. O que é isso? Vamos lá de novo para o nosso quadro. Vou usar o Brasil da Tarsila do Amaral mesmo, tá? Domínio morfoclimático é uma área que tem um conjunto de características de geografia física que a diferenciem de um outro local. Quais são os domínios morfoclimáticos brasileiros? Domínio amazônico. Característica: clima equatorial, quente e chuvoso. Bioma de floresta amazônica. Higrófila, perennifólia, latifoliada, heterogênea. Bacia hidrográfica com muitas águas e rios perenes. Relevo com terras baixas. Todas essas são características do domínio morfoclimático amazônico. Outro domínio. Domínio dos cerrados. Característica: clima tropical continental. Vegetação, bioma de cerrado. Plantas tropófilas, que trocam de característica entre o verão e o inverno. Relevo de planalto, do tipo chapada. E solos ácidos, latossolos. Outro domínio, das caatingas. Clima semiárido, com longa estiagem. Vegetação de caatinga. Plantas xerófitas, adaptadas a um ambiente seco, com espinhos, com raízes profundas. Solos rasos, pedregosos, porque chove pouco. Relevo de depressão. Depressão relativa, depressão periférica. Sul do Brasil, domínio das pradarias. Clima subtropical. Verão quente, chuvoso. Inverno frio, chuvoso. Vegetação, pampa.
a pradaria brasileira. Plantas herbáceas, rasteiras, gramíneas. Relevo, suave. Colinas. Outro domínio, domínio das araucárias. Clima, variando do subtropical para o tropical em altitude. Frio. Relevo, áreas elevadas. Solos férteis, o que permite que cresçam plantas como a araucária. Uma vegetação bastante homogênea e com folhas finas em formato de agulha. Por último, domínio dos mares de morros. Clima tropical litorâneo. Baixa amplitude térmica, chuvoso. Relevo de mares de morros, bastante intemperizados, que sofreram erosão, arredondados. Vegetação de Mata Atlântica, com grande biodiversidade, com uma enorme variedade de espécies. Esses são os domínios morfoclimáticos brasileiros. A Isabelle perguntou quais os biomas são os mais importantes para o Enem. Todos. Todos. Mas o que mais costuma ser cobrado é o Cerrado. Aliás, é o gabarito dessa questão aqui. O domínio morfoclimático do Cerrado é um dos 2 domínios classificados como hotspot, porque tem muita biodiversidade e está fortemente ameaçado. Tá bom? Última, questão 8, que mostra hidrovias pelo Brasil. E com essa imagem dá para falar de bacias hidrográficas. Quais são? Bacia hidrográfica amazônica, Bacia do Paraná, Bacia do Tocantins-Araguaia, Parnaíba, Paraguai, São Francisco. São as principais. Características gerais das bacias hidrográficas brasileiras. A maioria de planalto, adequadas para gerar hidrelétricas, né? Porque são inclinadas. A do Paraguai é de planície. A bacia amazônica tem áreas de planície aqui e de planalto para cá. Então ela serve para as duas coisas. A bacia amazônica é ótima para poder fazer navegação fluvial e também é ótima para gerar hidroeletricidade. A bacia do Paraná é onde está a usina de Itaipu, esse colosso da engenharia que gera horrores de eletricidade. Dá para navegar? Dá, mas tem que fazer eclusa, tem que fazer elevador. Aqui, a bacia do São Francisco, maravilhosa, perene, tem água o ano inteiro, porque ela começa numa área elevada de Minas Gerais, onde tem muita chuva. E aí, ao passar pelo sertão do Nordeste, a água do São Francisco está sendo aproveitada numa transposição para levar essas águas para conectá-las com rios intermitentes do sertão do Nordeste, que durante grande parte do ano ficam secos. Beleza? O exame do mapa e conhecimento sobre a produção econômica do Brasil permitem afirmar o quê? Que a maior quantidade de trechos navegáveis está localizada na região. Você sabe, né? Você sabe. Fala pra mim aí. Isso. Letra A. Norte, com destaque para a exportação de grãos. Por quê? Um monte de produtos agrícolas feitos aqui são escoados por essa parte do Brasil. Ok? Com isso, eu fecho a minha aula de hoje. Vejo vocês de volta na semana que vem. Um beijo, um abraço e tchau, tchau. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.